nunca foi fácil e nem vai ser fácil para o cristão. Sempre vai passar um momento difícil. E veja só, mas a palavra de Deus nos ensina que, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Aí Tiago diz aqui no versículo 4: tenha, porém, o quê? A paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisas alguma. Primeiro, tenhas, porém, a paciência. Veja só, aqui primeiro fala para ter gozo e alegria quando caíres em várias tentações. Essas tentações aqui, segundo os estudos que eu fiz, porque quando se fala de tentação, nós já pensamos em termos do pecado. Essas tentações aqui, segundo os estudos que eu fiz, essas tentações aqui que Tiago está falando aqui, é tribulações, é perseguição, é as aflições, é as lutas, é os levantes que vai vir, vai ser tentado. Aí aqui, no versículo 12 diz, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá. Pronto, sofreu a tentação e ele está passando. Teve os levantes, teve as perseguições, mas ele está passando, ele está dando glória a Deus. Porque às vezes qualquer coisinha, o cristão, ele já começa a murmurar, ele já começa a maldizer, ele já começa a reclamar, já começa a negar a sua fé. Veja que tudo isso, olha o que a palavra de Deus diz: tenha, porém, a paciência. Tem que ter a paciência. Aí diz: sabendo que a prova da vossa fé, tudo através da fé, ela produz paciência. Tudo através da fé. Tenha, porém, a paciência. Irmãos, Tiago está falando aqui, veja só, ele está falando aos irmãos naquela época, lá em Atos, que foram dispersos. Houve a grande perseguição, eles se espalharam. Uns foram para a Judéia, outros foram para Samaria, e aí vai. Se espalharam por causa da perseguição, que eles só estavam lá em Jerusalém. Aí se espalharam, foram dispersos. Aí Tiago escreve: tenha, porém, paciência. Em outras palavras, Tiago, vocês estão passando um momento de perseguição, estão sendo tentados, passando um momento difícil, mas tenha alegria, tenha gozo. Amém. Se alegre. Aí Tiago diz aqui: tenha paciência. Por que Tiago fala isso? Porque lá tinha alguns também que não tinham paciência. Tem pessoas que não têm paciência, e quem não tem paciência perde a sua bênção. Tem pessoas que é descontrolado, não tem paciência, não tem Deus, misericórdia, não tem domínio próprio. Que a palavra de Deus diz que nós temos que ter domínio próprio. Glória. Tem pessoas que para brigar com daqui para ali, irmãos, não tem paciência. Quando o negócio pegar, você faz, sabe o quê? Faz assim, glória, respira. Glória a Deus. Não tem situação que esse que está falando faz assim. Porque dentro da pessoa, vamos falar a verdade, o ser humano, dentro da pessoa quer agir, se eu pegar, mas nessa hora, Senhor, meu Deus, guarda, glória a Deus, nos cobre com teu sangue, Jesus, me livra, me protege, Deus. O inimigo já está usando aquela pessoa já vem tentar, querendo tirar a nossa paz, mas nós temos que fazer o quê? Encaminhar a tal pessoa com espírito de quê? Mansidão. Para quê? Para não ser tentado também. Jesus. Quem quer receber essa bênção? Quem quer receber essa bênção? Então não sei dessas pessoas que têm se levantado. Aleluia. Deus trouxe alguém aqui que está falando aqui através dessa palavra.
pessoas que têm se levantado falando mal de você e fica falando e você pensa, eu vou lá agora, eu agora vou tem uns que dizem, agora eu vou tomar as dores, vou lá agora, vá não, entrega na mão de Deus, deixa que o meu Jesus vai entrar com providência. Aleluia. Você crê que Jesus entra com providência? Quem crê que Jesus entra? Glória a Deus. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não vai precisar você fazer nada, estou eu entrando com providência. Glória a Essa é a Deus. palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí Tiago diz: tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Meu Deus, eu queria falar mais aqui, mas eu vou pular aqui. Porque hoje só foi seis versículos. Mas vamos ver o versículo aqui 5. Olha o que o Tiago diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? Que a todos dá liberalmente. Amém. E não o lança em rosto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha o que Deus faz. Irmãos, olha por eu me converti. Eu na igreja e o dirigente pregando. Se você tem falta de sabedoria, Tiago diz, peça a Deus. Não sei se ele falou Tiago ou falou a Bíblia, ele falou isso. Peça a Deus. Aí eu guardei aquelas palavras, porque eu não entendia de nada da palavra de Deus. Eu lia, não entendia nada. E eu ia para um lado, ao outro, não entendia nada. Visitava, não sabia nada. E, meu Deus, toda vez na minha oração, eu orava a Deus. Amém. Primeiro eu pedi sabedoria do Senhor. O dirigente disse: se eu pedir sabedoria, o Senhor vai me dar, o Senhor vai me ensinar. Me ensina a orar. Nem orar eu sei. Aí eu comecei a pedir a Deus. Pedir o que? Sabedoria. Tiago disse: e se algum de vós tem falta, isso, veja que ele está falando para os irmãos que estão dispersos. Entenda isso. Nós vamos ficar aqui no livro de Tiago estudando aqui alguns dias. Vocês têm que entender isso. Os irmãos estavam dispersos, mas a palavra de Deus hoje vem para quem? Para a igreja aqui do Mochotó. Para nós. Aí, se algum de vós tem falta, eu mesmo tenho, não sei você, de sabedoria, peça a Deus. Amém. E Deus, Ele vai dar sabedoria. E o que Deus ensina não é igual ao homem. O homem pega e ensina e passa na sua cara, mas Deus não. Deus é diferente do homem. Glória a Deus. Ele vai lhe ensinar, Ele vai lhe dar sabedoria, e você vai saber se entrar, vai saber sair. Glória a Deus. Entrar para sair. Deus vai te dar sabedoria para você resolver esse problema. Glória a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque não lembrar de Salomão. Foi Salomão fez. Deus quando aparece a Salomão, Deus disse para ele: pede o que tu quiseres e eu te darei. Olha aqui, Deus disse: ó Salomão, o que você quiser eu vou te dar. Aí a palavra de Deus diz que ele disse ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria. E ele pediu sabedoria para quê? Para conduzir o povo de Deus. Me dá sabedoria, Senhor. Veja só, talvez se fosse eu ou você, nós ia pedir outra coisa. Mas Salomão pediu o quê? Sabedoria a Deus. E Deus deu sabedoria a Salomão. Deus deu riqueza a Salomão. É tão do jeito, irmãos, que Salomão, os irmãos têm conhecimento da palavra de Deus, que segundo as escrituras, 2 mulheres, cada um tinha sua criancinha, dormindo ali durante a noite. Uma se emborcou lá, e emborcou por cima da criança, e a criança veio a óbito. Aí veja o que as pessoas fazem. Está escrito isso na Bíblia. Aí pegou, já usando de mal fé. Tem pessoas assim, irmão, terrível. Foi lá, pegou a criança ali que morreu, que estava morta, a criança dela. Foi lá, pegou ela e foi lá na outra
chegou na outra, que sabia que era quase na mesma época ali, pegou, colocou a criança morta e pegou a viva que estava com a outra mão. Aí quando a outra mãe se acordou e viu que aquela criança não era dela. E esse caso todo foi levado a quem? A Salomão, ao rei Salomão. E quando chegou lá, aí a mãe falou que a criança que estava morta não era dela, e sim da outra. A dela era a outra criança que estava viva. Aí a que estava com a criança viva disse: não, essa aqui é a minha criança, eu não sei porque era a minha criança. E começou aquele negócio. E Salomão, com a sabedoria divina dos céus, que pediu a Deus, pediu uma espada, me dá uma espada aqui, um soldado. E quando ele pegou aquela espada, ele disse: traga aqui a criança. Isso, a criança viva. Veja a sabedoria. Traga aqui a criança. E o que foi? Eu vou partir ela no meio. Vai ficar uma parte para uma e outra para outra. Não vai ter mais briga, não vai ter mais contenda. Veja, mas isso aí foi a sabedoria que Deus deu. Aí quando Salomão fez isso, a mãe, qual a mãe que quer o seu filho morto? Nenhuma, de maneira nenhuma. Mas quando Salomão fez isso, a mãe mesmo da criança disse: não faça tal coisa, prefiro que fique com ela do que meu filho morrer. Aí a outra: se não é para mim, não é para ninguém, é assim mesmo. Aí Salomão teve o discernimento de Deus para resolver a situação. Aí Salomão, na hora, ele viu que a mãe era aquela outra mãe e pegou que a criança fosse dada à outra mãe. Veja a sabedoria que vem de Deus. Irmãos, sabedoria é totalmente diferente de conhecimento. Tem pessoas que é inteligente, tem pessoas que resolve aí, passa em concursos, em faculdade, isso e aquilo, isso. Aí tem pessoas que misturam, entra como ele é sábio. Não, isso não é sabedoria, não. Isso é conhecimento. Pessoas inteligentes, que estudou, quebrou a cabeça. Sabedoria é totalmente diferente de inteligência.